privacidade não é um assunto novo, né? A gente pode estar falando muito disso agora, principalmente em função da nossa LGPD, mas privacidade não é um assunto tão novo assim. Fazendo um levantamento bem por cima, bem alto nível, uma pesquisa, só para demonstrar para vocês. Desde 90, a gente tem aqui no Brasil o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor fala sobre privacidade. O Código de Defesa do Consumidor fala sobre como as empresas têm que respeitar a privacidade dos seus clientes na sua prestação de serviços. Então, não é recente. Em 95, a Europa já tinha uma diretiva de privacidade, apesar de, em 2016, ela ter trazido a GDPR, que foi talvez a grande alavancadora da discussão de privacidade no mundo inteiro. Em 96, os Estados Unidos implementaram a RIPA, que é uma regulamentação específica para informações de saúde. Ou seja, a gente está falando de coisa aí de quase 30 anos em que a gente já falava de privacidade. Agora, por que privacidade só se tornou importante agora? Por que só agora a privacidade está todo mundo falando, querendo entender, correndo atrás de curso, buscando suas certificações e assim sucessivamente? Por quê? Daqui para cá, dos anos 2000 para frente, o mundo tem mudado e, consequentemente, a gente começa a ter um pouco mais de informações pulverizadas de maneira geral. Se a gente for pensar até os anos 2000, quem tinha informações da gente? Os bancos e as operadoras telefônicas. E, consequentemente, o que a gente tinha de regulamentação? A lei do sigilo bancário e a lei do sigilo telefônico. Eu não tinha muito mais lugares para ter informação. Ou, se eu tivesse, era uma informação que não era digital, que não era compartilhada, que não era estruturada, então eu não tinha muito também como ter essa troca de informações. Mas aí, em 2014, a gente teve o Marco Civil da Internet, que reforçou os princípios de privacidade, e aí de 16 para cá a gente começou uma onda gigante de privacidade, combinando aí com a nossa LGPD. Muito desse avanço de regulamentações tem a ver com os negócios. Se a gente olhar para a década de 90, a gente tinha apenas 3 grandes players do que a gente tem hoje atuando, e ainda assim com uma atuação bastante reduzida, bastante diminuta. Nos anos 2000, boom da internet, YouTube, LinkedIn, Orkut, Facebook e todas as outras mídias que estão coletando e compartilhando informações de maneira geral, até que a gente chega no mais recente aí com toda essa onda de serviços compartilhados e de redução da posse de itens para, de fato, serviços. Então, quando a gente pensa em Uber, Airbnb, Waze, WhatsApp e várias outras plataformas que existem aqui dentro. Então, de 20 anos para cá, o mundo, com a transformação digital, ele mudou de forma significativa. As informações passaram a ser compartilhadas, passaram a ser armazenadas de uma forma muito mais veloz, de uma forma muito mais fácil de ser compartilhada e assim sucessivamente. E, consequentemente, começam a acontecer os vazamentos de informação. Esse é um estudo que a gente tem do databridge.net, que vem levantando todos os casos de vazamento de informação que são reportados. Importante, aqui nessa estatística só estão aqueles vazamentos que passam de 30 mil registros. Então tem muita coisa que está fora dessa linha de corte que a gente tem aqui dentro. Se a gente for olhar esse gráfico, dá para perceber que de 5 anos para cá ele tem aumentado significativamente. E um ponto importante, 2019, que estava faltando só 2 ali para empatar com 2018, esses dados são só até abril de 2019. Então a gente ainda tem 8 meses aí para encontrar e para passar por vazamentos de informação. Pelas pesquisas que a gente faz, é muito claro hoje de que todo dia acontece pelo menos um vazamento de informação em algum lugar, em alguma empresa, em algum órgão público, que é um dos grandes pontos de vulnerabilidade que a gente tem aí dentro. Então, consequentemente com isso, as legislações começaram a se adaptar a esse novo modelo, a esse novo mercado, já que agora as coisas são muito mais dinâmicas e muito mais voláteis. E a gente não pode esquecer também do advento do smartphone, né? Os iPhones, Androids e afins, eles trouxeram uma concentração e uma facilitação de troca de informações que acabou também acelerando todo esse processo de digitalização e, consequentemente, o quanto as empresas começam a coletar dados, o quanto as empresas começam a saber das pessoas, estando elas conscientes ou não dessas informações. Bom, com isso, com essas novas discussões, o primeiro ponto que a gente precisa começar a estabelecer e de fato a aceitar é que hoje a gente tem novos paradigmas. Então, uma coisa que nunca foi claro para ninguém, e falando como indivíduo, como cidadão,
Ninguém nunca enxergou informação como ativo. Minha informação é meu dado, é meu telefone, é meu nome, é só para a pessoa me reconhecer. Hoje, informação é dinheiro, informação é poder. Se a gente for voltar um tempo atrás, imagina só se o Facebook não tivesse alguns controles de privacidade, o que teria acontecido com a Primavera Árabe, ou com quaisquer outros grupos de ativismo ou de ação que acontecem. Então, ter informações hoje em dia significa sim que eu tenho poder, significa sim poder econômico. Então, quanto mais eu conheço da pessoa, mais eu consigo oferecer serviços para ela, mais eu sei o que ela vai precisar e, consequentemente, eu consigo monetizar esse valor. Eu sempre comento que, para mim, o grande estalo de privacidade que eu passei individualmente aconteceu ano passado com a greve dos caminhoneiros. Eu sou consultor, eu dirijo muito pela cidade, eu estou sempre visitando clientes e outras empresas, e com a greve dos caminhoneiros eu acabei precisando utilizar muito mais outros tipos de transporte, táxi, Uber, ônibus, metrô, o que quer que seja. 3 dias depois que eu comecei esse comportamento, o Google me perguntou: Felipe, você não está dirigindo mais, atualiza suas preferências de transporte para eu te ajudar a você saber melhor qual que é o caminho para você sair de casa. Eu falei, cara, agora não quero não, obrigado, vou fazer isso depois. Então foi ali que eu falei, de fato, é um grande ponto. Então, na prática, existe uma empresa gigante que não está no Brasil, na prática, e que ela conhece literalmente todos os meus passos. Sem exceção, todos os meus passos, todos os meus comportamentos, e óbvio que ela está levando vantagem em cima disso. Mas eu também não posso ser ingênuo de achar que essa é uma empresa maligna e que esse é um problema e que vamos lá fechar. Eu também me beneficio disso. Então, na prática, eu compartilho as minhas informações com moeda de troca. Então, ao invés de eu pagar ao Google para que ele me ajude a tocar a minha vida, eu deixo que ele tenha as minhas informações e me ofereça serviços e compartilhe essas informações com os seus terceiros, com os seus parceiros, para que eu possa aproveitar um pouco mais essas informações. Então, esse é um grande passo de conscientização que a gente precisa começar a divulgar e a disseminar. Por quê? Eu preciso saber, eu preciso falar para o meu pai de 70 anos, para minha mãe de 60 anos, que, olha, esse dado é seu. Isso aqui você é dona. Isso aqui, se você não quiser mais, você tem o direito de falar, me esquece, eu não quero mais ficar aqui com você, eu quero a minha privacidade de volta. Em contrapartida, você pode perder alguns benefícios. Então, esse é o primeiro grande ponto que a gente precisa começar a disseminar, independentemente de todas as ações que nas empresas a gente começa a enxergar, para essa adequação à LGPD, principalmente aqui no Brasil, de maneira geral. Um outro ponto que é bastante delicado é exatamente essa questão do conflito que existe entre privacidade, comodidade e segurança. Ou seja, até que ponto eu posso permitir que uma organização ou uma pessoa conheça muito de mim para que ela me forneça um serviço, para que ela me forneça algum tipo de informação, e até mesmo pensando em segurança nacional. Até que ponto vai o compartilhamento de informações do que eu faço com agências do governo? Vide o que aconteceu há alguns anos atrás com a CIA, com o caso Snowden, que é um grande conflito. Ou seja, o que é mais importante para mim? A minha privacidade ou a segurança nacional do que é entendido por esses órgãos de governo? Então, existe uma balança bastante delicada e bastante complexa de se equilibrar. E que a gente vai ter que começar a colocar isso no nosso dia a dia. A gente precisa começar a pensar melhor para onde eu compartilho as minhas informações, quem de fato tem acesso a esses dados, inclusive julgar. Se eu estou pedindo somente para você entregar comida na minha casa, por que você quer saber qual que é o meu histórico de ligações telefônicas que eu estou fazendo? Né? Então, são decisões que nós, como indivíduos, precisamos começar a tomar e que a gente precisa, de fato, equilibrar no dia a dia como um todo. Esse equilíbrio, o que a gente tem notado, novamente, baseado em algumas pesquisas, é que a privacidade ela está se tornando, na verdade, uma grande oportunidade, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Para as pessoas, porque hoje a gente tem, no mínimo, 5 novas profissões em andamento, criadas já pensando em privacidade. O mercado já está inundado de certificações de privacidade, o mercado está inundado de cursos de privacidade das legislações de diferentes localidades, de diferentes países. Então, obviamente, isso é oportunidade. Alguém está conseguindo alavancar o seu próprio negócio, alavancar a sua carreira, utilizando esse novo paradigma. Opa. E aí, quando a gente fala em oportunidades, a primeira que eu sempre gosto de falar muito é que a privacidade ela talvez seja a maior alavanca para a cibersegurança que a gente teve nos últimos 15 anos. Tá?
Quando a gente olha para qualquer framework de privacidade, ele está baseado em 4 pilares. Primeiro pilar, governança de dados. Saiba o que você tem, para que você tem, por que você tem e por quanto tempo você tem. Ok. Segundo pilar, gerenciamento de riscos. Então, eu preciso saber se isso vai me trazer um problema grande ou não no futuro. Perfeito. Terceiro pilar, governança. Opa, governança é uma palavra que eu já conheço. Então, políticas, procedimentos, mecanismos de resposta. Opa, isso aqui eu já fazia. Isso aqui, eu, de alguma forma, eu já tentava fazer, seja para um escopo menor, seja para uma situação específica. Mas nós já tratávamos. E o quarto pilar, resposta. Eu preciso ser capaz de detectar que eu sofri um ataque, eu preciso ser capaz de detectar que eu tenho uma suspeita de vazamento de informação e atuar o mais rápido possível e da forma mais diligente possível, com o objetivo de proteger o dado que está em risco e não de proteger a minha operação. Esses são os 4 pilares que a gente tem em qualquer legislação. Cara, o quarto pilar é 100% segurança. Não tem como não falar de segurança nesse quarto pilar. Então é a hora de eu falar, cara, eu preciso de um SOC que funcione melhor, eu preciso monitorar o meu ambiente, eu preciso classificar as minhas informações. Olá, CISP, 30 anos atrás. Então são vários componentes que não é novo para o mundo de segurança, que a gente já tenta fazer ou vem fazendo ao longo do tempo, mas que agora a gente tem uma alavanca para falar, olha, ou a gente faz isso ou você vai estar sujeito às multas, né? E as penalidades que estão acontecendo em função de privacidade, elas têm sido bastante características, né? Pouquíssimas penalidades têm sido aplicadas aí ao redor do mundo. Aqui no Brasil a gente ainda não tem aplicado, mas elas têm sido muito mais voltadas exatamente para me diz qual a sua estrutura de resposta, me diz qual a sua estrutura para ter todas essas informações e eu vou avaliar se isso é suficiente para o que você tem de informação. As empresas que conseguem comprovar para os seus reguladores que, olha, eu tive um vazamento, mas eu te avisei no tempo adequado e eu fiz o melhor que eu pude fazer para proteger esses dados, elas tipicamente têm tido atenuantes em função disso. Os últimos vazamentos de informação do Facebook, por exemplo, abrangeram dados de cidadãos europeus, mas eles não foram multados pelo vazamento. Eles foram multados porque o termo de consentimento não era adequado, porque o Facebook não conseguia explicar por que ele tinha aquele volume tão grande de dados, e ainda assim levou uma penalidade. Mas aqui eles conseguiram comprovar que, olha, a minha parte de segurança funcionou bem. Então, ok, eu vou deixar você passar nesse momento aqui dentro. Então, todas essas ações elas precisam entrar em linha, elas precisam entrar em xeque, e aí é uma grande oportunidade para a gente, de fato, fazer isso acontecer. E aí, isso a gente vai estender para tudo. Quando a gente pensa no monitoramento, quando eu penso em DevOps, quando eu penso em monitoramento de vulnerabilidades, quando eu penso em infraestrutura segura, quando eu penso em migração para a nuvem, como que eu consigo fazer isso de uma forma segura? E aqui é usar o desafio de privacidade como uma alavanca para conseguir que essas ações de fato aconteçam, que elas de fato ocorram. Tá? Depois a gente vai ter muita divisão exatamente de linha de atuação. Então, uma tendência que a gente começa a perceber é que provavelmente a gente vai começar a criar red teams e blue teams de privacidade. Tá? Então, acontecendo alguma coisa de privacidade, eu preciso de alguém especialista para saber. E, obviamente, isso vai envolver uma série de procedimentos e uma série de padrões de resposta. Como, inclusive, por exemplo, ontem a gente teve um vazamento divulgado de bilhões de registros. Tem alguma coisa minha lá? Como é que eu vou fazer para descobrir se, eventualmente, eu fui vazado ou não e de onde veio essa informação? Então, aqui, existe uma grande área cinzenta ou um buraco negro, praticamente, para a gente começar a entender como que o mercado vai conseguir reagir a todos esses itens e quais vão ser as necessidades propriamente dita. Né? Então, hoje a gente tem algumas linhas de atuação bastante específicas. A gente já tem hoje a figura do DPO, né, ou do encarregado, como a nossa lei chama, que já precisa existir, mas isso é só uma função. Ele sozinho não vai conseguir dar conta de tudo que pode acontecer e de tudo que, eventualmente, vai aparecer no radar para ser executado. Então, muita coisa vai ser criada a partir desses novos marcos que a gente tem. E um último ponto é que, a partir de agora, a postura de segurança, de maneira geral, passa a ser uma postura de negócio. Ou seja, se eu não dou atenção suficiente para proteger os dados que eu tenho, para proteger as informações que estão na minha mão, isso significa que essas informações não são importantes para o meu negócio. E eu vou mostrar para vocês como isso já tem surtido efeitos positivos e negativos nas empresas ao redor do mundo que já precisaram se adequar
a outros tipos de regulamentação. Então, a partir de agora, uma segurança forte vai refletir diretamente no conforto que eu dou para o meu cliente final e qual que é o grau de interação e confiança que eu consigo passar para os meus clientes. Opa. Então, aqui é exatamente um extrato desse item, um instituto de pesquisa que focou no começo do ano sobre a adequação ao GDPR. A gente tem usado muito o GDPR como espelho para as nossas avaliações. Primeiro, porque ela já está aí há mais tempo, e segundo, porque as grandes legislações também estão seguindo o modelo da GDPR. E o que a gente percebe é, aquelas empresas que já estão confirmadamente em compliance com a GDPR, ou seja, já se adaptou, já fez o que precisa fazer para atender a legislação, 92% enxergam benefícios. Isso é uma coisa que ninguém imaginava que fosse acontecer há 2 anos atrás. Por quê? Porque a lei é extensa, é muita coisa para fazer, é muita mudança para acontecer, eu não tenho como esperar que isso vá me trazer benefício. Então, 92% delas já enxergam benefícios. Alguns benefícios são diretos, ou seja, em média aí, 20% das empresas em conformidade já enxergam melhorias nas suas avaliações dos próprios clientes. Então, os clientes começaram a enxergar melhor as empresas que já estão adequadas, que estão se preocupando com a sua privacidade. Em média, também 20% delas conseguiram enxergar aumento de receita, ou seja, se eu consigo mostrar para o meu cliente que eu estou preocupado com a informação dele, que eu respeito a informação dele, isso também se reverte em mais negócio para mim. E uma visão bem direta é, hoje a gente tem N programas de fidelidade, N programas de ponto. Esse é um outro impacto bastante prático que a gente vê. As empresas que já conseguiram se mostrar eficientes nesse ponto, elas também estão vendo que os clientes estão mais dispostos a aderir os seus programas de fidelidade ou qualquer outro tipo de benefício ou serviço que essa empresa possa trazer. E outros 2 itens bastante importantes é, essa adequação mudou a moral, o humor, a disposição dos próprios funcionários. Então, novamente, se eu trabalho para uma empresa que se preocupa com os dados de todo mundo, isso tende a me fazer mais feliz, a me deixar mais satisfeitos de maneira geral e, principalmente, o impacto positivo no branding. Então, essas empresas também conseguem perceber já que, de maneira geral, ela começa a ser melhor vista para o mercado como um todo, para os seus clientes, para os seus parceiros e assim sucessivamente. Olhando aqui um pouco mais detalhadamente, tá? Aqui nessa visão, a barra verde são as empresas que já estão em conformidade com os requisitos de privacidade e a barra azul são as empresas que não estão em conformidade. Então, vocês conseguem notar a diferença exatamente nesses critérios. Então, comparativamente, das empresas que estão em conformidade, 74% delas percebem que isso ajudou a melhorar a sua relação com os seus clientes e, principalmente, a captação de clientes de maneira geral. As suas campanhas têm sido mais efetivas. Então, um dos grandes pontos de discussão é exatamente a publicidade que a gente tem hoje via mecanismos, principalmente de Google e Facebook, que são os maiores players do mercado online. Mas essas empresas também conseguem detectar melhorias nas suas campanhas e, principalmente, as suas campanhas são mais bem recebidas pelos clientes. Então, elas começam a cada vez menos serem enxergadas como mais um spam aqui dessa empresa na minha timeline do Facebook ou na minha busca dentro do Google. Então, isso começa a também trazer um impacto bastante positivo. E, principalmente, elas detectaram maiores interações, maiores compras no seu ambiente online. Então, novamente, essa empresa está fazendo o que tem que fazer, ela me respeita como cidadão, ela respeita as minhas informações, eu vou começar a utilizar isso como um novo critério para eventualmente desempatar. Eu tenho 2 e-commerces, o mesmo produto, o mesmo prazo de entrega, o mesmo preço, esse cara aqui está melhor para mim, eu vou comprar com esse cara porque eu sei que o meu dado está melhor protegido, melhor resguardado dentro daquela organização. E, de novo, isso é só o começo, né? O GDPR está em vigor há 1 ano e meio, ele começou a valer em maio de 2018. A expectativa que a gente tem ainda é que até o ano que vem apenas 35% das empresas vão estar em conformidade com o GDPR. Mas a gente percebe que aquelas que se esforçaram já estão colhendo benefícios de forma muito rápida e muito direta. Essa campanha é do começo do ano, então na prática a gente pegou 8 meses apenas
de legislação vigente, de legislação em vigor propriamente dita. Então, o que a gente tem discutido muito mais recentemente, não só o esforço de adequação, que é grande, que é trabalhoso, que eu preciso olhar para os meus legados, que eu preciso rever um monte de coisa, mas exatamente começar a pensar o que eu posso usar daqui para melhorar o que eu estou fazendo. O que eu posso tirar daqui para eventualmente usar esse componente para, de fato, destravar aquele projeto em específico que eu estou tentando endereçar há algum tempo e está sempre fora da linha. E, principalmente, eu como profissional, o que eu posso fazer para melhorar? Então, de novo, discussões em grupo que a gente tem tido. Como privacidade vai mudar a esteira de desenvolvimento? Né? Até que ponto eu vou começar a repensar, por exemplo, se para minha estrutura de dados eu preciso repensar como ela é armazenada, como eu lido com aquela informação, porque pode ser que daqui a um ano o cara venha, me esquece. Eu não quero mais o seu serviço, eu não quero que você tenha mais a minha informação. E eu vou precisar pegar esse cara em todos os lugares que eu tiver, inclusive nos meus backups, e literalmente apagar ele dentro do meu ambiente. Ou da mesma forma, como que eu consigo cada vez mais acrescentar obfuscação de informação dentro dos meus códigos, dentro dos meus sistemas? Se eu conseguir, de fato, descaracterizar o dado e dizer lá que o Felipe não é mais o Felipe, eu posso manter esse dado porque ninguém vai conseguir descobrir que aquela informação é do Felipe. Então, novamente, como que eu consigo introduzir diversos itens para garantir que isso vai acontecer? Além, claro, do desenvolvimento seguro. Então, como que eu faço para forçar que todos os meus sistemas passem por uma esteira adequada para garantir que eu não vou publicar nada na minha produção que vá me colocar em risco? E, principalmente, como que eu começo a olhar para o meu ambiente de uma forma um pouco mais abrangente? Então, eu paro de ter o meu sistema A, o meu sistema B e o meu sistema C, mas eu vou começar a me preocupar primeiro onde estão os meus conjuntos de dados pessoais que podem me trazer um impacto muito maior, muito mais significativo. Lembrando, não é só multa, né? A gente pode chegar à situação de os reguladores determinarem pare com o serviço imediatamente. A gente já tem, até aqui no Brasil, algumas discussões neste nível. O Ministério Público discutindo com algumas empresas se faz sentido ou não do que eles estão fazendo. Então, esses impactos são muito maiores. E aqui é onde segurança tem um grande papel. Não como, talvez, capitão dessa jornada, porque aqui existem muitas discussões que vão muito além da segurança, tem muito negócio envolvido, mas aqui é uma grande oportunidade para a segurança como um todo se colocar primeiro. Vamos fazer isso junto, vamos fazer isso acontecer e, principalmente, forçar ou utilizar esse movimento para trazer as melhores oportunidades possíveis, os melhores itens aqui para dentro. Então, quando a gente fala de DevOps, monitoramento contínuo, SOC avançado, terceirização de serviços, eventualmente, todos eles, a partir de agora, eu preciso começar a pensar um pouco mais em como a privacidade vai me impactar. E exatamente aqui a gente usar essas oportunidades, usar esses componentes para alavancar o que a gente tem dentro de cibersegurança como um todo, não só pela adequação, mas principalmente para colher o mais rápido possível todos esses benefícios, todas essas possíveis oportunidades que uma mudança desse tamanho traz para a gente como um todo. Tá? Bom, pessoal, o que eu queria discutir com vocês era isso. Agora a gente abre para uma sessão aí de perguntas. Estou à disposição de vocês para a gente continuar conversando sobre o tema.